Agora, eu acho que a minha obrigação aqui é tentar esclarecer uma questão que eu já vi num programa de vocês, a questão Chico Kardec, né? Mas para isso eu tenho que me reportar à vida de Jesus. O Chico uma vez falou para a gente, praticamente todo o movimento espírita, espiritualista brasileiro, é composto de exilados que vieram da capela. Então, nós todos estamos nesse balaio, né? Uma leva veio antes, outras depois, mas, de certo modo, todos nós fizemos parte da rebelião lá na capela. E vocês, assim como eu, acho que todos nós estamos inseridos nesse contexto. E o Chico veio nessa leva. O Chico, Bezerra de Menezes, André Luiz, Irmão X, todos eram de uma mesma família espiritual, que vieram, na época de Jesus, conviveram com ele, porque ele escolheu os apóstolos dele de acordo com aqueles seres que vieram, que eram mais próximos dele na capela. Então ele organizou uma estratégia de fazer um colégio de apóstolos que, primeiro, os 12 apóstolos mais simples, para atender o povo mais simples, mais sofredor, mais básico. Depois ele chama Paulo de Tarso para atender mais as elites, o grupo mais sofisticado, mais intelectual, enfim, os judeus mais escolarizados, etc., para levar a mensagem de Jesus para esse público, principalmente na Ásia Menor, onde ele fundou as igrejas dele, lá as famosas 7 igrejas que constam do Apocalipse. E depois que Jesus, quando ele morreu, ele fez um trabalho muito maior desencarnado do que encarnado. Jesus, estamos falando de Jesus. Ele preparou o colégio de apóstolos, fez uma estratégia para depois da morte dele, e depois que ele morreu, ele prometeu, olha, eu vou ressuscitar, eu volto, e a gente vai continuar o trabalho de uma outra maneira, porque aqui não está funcionando. Então, depois que ele morreu, ele pegou Maria Madalena, ensinou para ela toda essa questão Javé, a questão da criação do universo, esse demiurgo que criou essa caca cósmica toda. Então Jesus já tinha falado isso, já tinha sido dito, né? E isso passou para o movimento gnóstico cristão. Aí veio Estevão, fez parte, depois que Jesus morreu, entrou Estevão. Estevão era um grego, conhecedor da mitologia grega toda. Ele entrou na Casa do Caminho junto com os apóstolos, está no livro Paulo e Estevão, é só ler. O Estevão entrou na Casa do Caminho e aí começou a fazer sucesso, porque ele era um orador brilhante, era um cara extremamente inteligente, com uma cultura grega, né, romana, um cara que falava muito bem, e ele dava um banho nos apóstolos, né? Então ele começou a cativar o público em torno dele. Até que chamou a atenção do Saulo de Tarso, lá do Sinédrio. O Saulo veio ter conheceu o Estevão, e aí exigiu um diálogo com ele, uma contenda com ele, porque o Estevão estava dizendo que havia um Pai celestial superior, bom, justo, amoroso, que era muito maior do que o Deus dos judeus. E o Saulo era judeu, para ele não tem Deus maior do que Javé. Então, se você pegar o livro Paulo e Estevão e estudar o diálogo entre Saulo e Estevão, você vai ver que Jesus já havia falado de que o Javé havia criado um universo indevidamente. Que esse universo no qual nós vivemos é um mundo equivocado, indevido, que não precisava ter sido feito. Mas que além dele havia um Pai Celestial que enviava seus espíritos para cá para ajudar a manter isso aqui em ordem, botar ordem nesse caos. Isso começa com Jesus. A partir de Estevão e Maria de Madalena começa o movimento gnóstico cristão. E o João, o evangelista, que é o Chico Xavier,
fez parte desse movimento. Ele vai para Éfeso, Maria de Madalena vai encontrar com o João em Éfeso. Eles trabalham juntos, junto com a mãe de Jesus, com Maria, e o movimento gnóstico toma forma a partir de Éfeso para toda a Ásia Menor, vai até Alexandria, por todo o Oriente Médio. Então você tem o movimento cristão com várias correntes. A corrente judaica, que ainda aceitava Javé como Deus, e havia a corrente gnóstica, que sabia que Javé não era um Deus espiritual, era um Deus verdadeiro, criador do universo, mas não era o criador espiritual de cada um de nós, dos nossos espíritos. Isso já estava no contexto do gnosticismo cristão. E o João fez parte desse contexto. Então, quando os apóstolos foram morrendo, todos eles foram morrendo, e Jesus ainda estava trabalhando. E antes deles morrerem, Jesus fez um discurso para 500 caras na Galileia, o famoso discurso dos 500 da Galileia. Isso está no livro Boa Nova, do irmão X, psicografado pelo Chico. Nesse discurso, Jesus anuncia que as provações dos cristãos iriam se estender pelos séculos, porque a maioria vinha de origem judaica e o preço que eles iam ter que pagar por terem deixado Jesus ser crucificado era muito alto. Então eles iam pagar um preço muito alto pela crucificação de Jesus. Então, isso Jesus falando já desencarnado, materializado para esse pessoal ouvir. E a última aparição de Jesus é para os apóstolos. Eles estavam pescando no mar da Galileia e eles estavam vindo do barco perto da praia e não tinham pegado peixe nenhum. Aí eles viram na praia uma pessoa ali, um ser, e esse ser falou para eles: olha, joga a rede para o outro lado que vocês vão pegar peixe. E eles jogaram, pegaram peixe e viram na praia. Quando eles desceram para comer o peixe junto com aquele personagem, viram que era Jesus, materializado. E aí Jesus conversa com eles: olha, está na hora de eu ir embora, eu vou para o meu Pai. E olhou para cada um dos apóstolos que estavam ali e falou: olha, você vai comigo, quando morrer, quando morrer, vai comigo, você vai comigo, vai comigo. E não falou nada do João Evangelista, que era um moleque de 16 anos. Isso está narrado no livro Boa Nova. Então o Pedro perguntou: mas por que nós vamos com você e ele não? O que o João tem de melhor que a gente ou de pior que a gente para não ir junto? E Jesus fala: que importa a vocês se eu quero que ele fique na terra até que eu volte? E aí fica implícita uma promessa de Jesus voltar quando cumprisse todos os sofrimentos que os cristãos iam ter que passar até que merecessem a volta de Jesus. E o João fica na Terra, reencarna como Francisco de Assis. Francisco de Assis faz um papel igual ao que vocês estão fazendo, que é o Francisco de Assis, o que ele fez? Ele tirou o Evangelho do Vaticano e pôs na rua. O Evangelho era proibido na rua. Ninguém podia falar dos Evangelhos nas ruas para o povo. Era só a igreja, você tinha que ir na igreja. E o Francisco de Assis criou esse programa de levar o Evangelho para as ruas, para as pessoas, para a população mais pobre, para os necessitados. Tirou o Evangelho de dentro do Vaticano. Então foi uma das missões do Chico. Agora aqui entra uma polêmica que infelizmente eu vou ter que falar, mas é fato, não estou inventando nada. Se vocês pegarem a obra de Kardec, todos os livros de Kardec, vocês vão ver que no Livro dos Espíritos, na Gênese, Céu, Inferno, etc., Kardec não fala em Jesus. Em nenhum momento. O Kardec segue uma linha
que é uma linha meia javeísta, vamos dizer assim, porque ele tá sendo, digamos, um médium do próprio Criador em revelar como a criação foi feita, como é que funciona o universo, etc. e tal. Só que o Kardec recebeu pronto um livro que foi incorporado à coletânea dele, mas a composição é diferente. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o único livro de Kardec que fala de Jesus, você vai ver que os autores espirituais, quem coordena o livro do ponto de vista espiritual, é João Evangelista. Ele, Constantino e tantos outros que foram, de certa forma, influenciados por Jesus, compuseram esse livro através de outros médiuns e esses livros os médiuns entregaram para Kardec pronto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro coordenado no plano espiritual por João Evangelista. E depois João Evangelista vem como Chico Xavier. Então, Chico Xavier não pode ser Kardec. Percebem? Ou ele não é João Evangelista. Há que se escolher um caminho. Há um consenso no movimento espírita que ele é João Evangelista, é Francisco de Assis e é Chico Xavier. Mas não pode ser Kardec, porque quando Kardec estava trabalhando, ele estava no plano espiritual compondo o Evangelho segundo o Espiritismo. Percebem? Pouca gente percebem isso. Os espíritas não estudam, né? Eles estão no campo da crença. O que o expositor fala numa aula, eles tomam como verdade e ninguém sai para estudar. Então, eu como sou meio pesquisador, eu dava aula, e quando eu me deparei dando aula do Evangelho segundo o Espiritismo, o João está falando aqui. Na revista Espírita, ele tem mensagem anunciando a volta de Jesus. O João Evangelista. Revista Espírita de fevereiro de 1862, tem uma mensagem cabal do João Evangelista. Se preparem porque estão sendo chegados os tempos da volta de Jesus. No âmbito da doutrina espírita. Aí os espíritas falam que a vinda de Kardec, a revelação espiritual já é a volta de Jesus. Não é. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus. A volta de Jesus é um fenômeno que ainda está para acontecer. Está por vir. E aí aquilo que eu estava falando para o Guru, vários estudiosos espíritas já anunciaram Jesus, o Alziro Zarzur anunciou isso na década de 60. O Charles Paz Wells, o nosso amigo que eu fiz amizade com ele também, o JJ Benítez, também anunciou a volta de Jesus, isso aí nos anos 90. Não aconteceu nada. Depois o Elan, Jean-Val Elan, também anunciou a volta de Jesus. Não veio. Então, existe algum motivo que ainda não deixa Jesus voltar. Talvez, na minha ótica, seja o Elan acabar a revelação cósmica que ele está fazendo, dar um fecho nisso, para depois Jesus voltar. Essa é uma hipótese que eu, como estudioso do assunto, leva a acreditar. Só que lá no Evangelho de Jesus, Jesus, quando anuncia a volta dele, ele fala cabalmente o seguinte: eu voltarei, quando o Evangelho tiver sido aceito pela humanidade inteira. Agora, se os movimentos religiosos, espírita principalmente, truncam a mensagem de Jesus, adia a volta dele. Então, por isso que eu repito, o trabalho que vocês fazem de botar em público todas essas coisas ocultas, digamos assim, do conhecimento espiritual, é que pode fazer com que o mundo volte a estudar o Evangelho de uma forma que permita a volta de Jesus. Porque aí ninguém pode alegar que não sabia.
Jesus não vai voltar para quem não sabe que ele existe. Precisa divulgar o Evangelho, o mundo precisa conhecer a mensagem dele para que ele possa vir coroar o esforço de aprendizado da humanidade. Quando todos conhecerem o Evangelho, ele vem. Ele falou isso. Então essa é uma forma de enxergar esse momento que a gente vive e essa bagunça toda. Então eu acho que o mundo precisa de gente como vocês, de botar isso para o grande público, porque ninguém faz isso. Você não vê um centro espírita se expor na mídia para divulgar essas coisas, até porque nem estudam. Você não vê uma igreja colocar o que está oculto dela, que eles sabem tudo isso, mas está oculto, não vão pôr na mídia, né? Então eu acho que esse é um aspecto histórico que eu gostaria de deixar colocado para análise do público, para os estudiosos pensarem, refletirem, ver se faz sentido, né? Porque eu não sou dono de nada. É como eu falei, eu sou um anônimo, zero à esquerda. Mas eu passo aquilo que eu aprendi, né? Eu sou um papagaio, né? Apenas isso, mas não tenho nada de meu nisso aí, não. É só estudo. É interessante, porque tá todo mundo aqui, a gente tá aqui, né? Eu, Guru e as pessoas em casa estão tentando fazer essa equação dessa possibilidade, né, de João ter sido a entidade que escreveu o livro através dos médiuns e Kardec que compilou isso. Então, assim, realmente tem um paradoxo, né? E se os dois... Ser ou não ser? Os três são Chico Xavier, poderia ser, talvez, porque no plano espiritual, talvez o tempo não exista da forma como a gente pensa aqui. Então, o espírito ele poderia estar encarnado e desencarnado ao mesmo tempo, para depois os dois reencarnarem como Chico. Eu posso fazer uma inserção para reflexão. Vamos lá. Quem é Kardec? Chico, a gente tem um certo consenso, né? João Evangelista, Francisco de Assis, compositor do Evangelho segundo o Espiritismo, Chico Xavier. Bom, é uma linhagem que vem de Jesus. Sim. Tá? A linhagem de Chico Xavier vem de a agenda do Cristo para a humanidade. Tá. Né? Só que a humanidade é dominada por Javé e seus asseclas, seus ministros, seus anjos. Jesus veio romper esse poder e criar uma nova singularidade no movimento javeísta. Agora, quem é o médium de Javé? Quem escreveu a Bíblia? De onde vem a composição da Bíblia, dos primeiros livros que falam só de Javé? Quem fala de Brahma? Quem fala de Javé? Então você tem Enoque, primeiro autor a falar de Javé, do Criador do Universo. Você tem Vyasa na Índia, falando do Bhagavad Gita, do Mahabharata, é o codificador da criação ao modo hindu. E você tem Kardec no movimento cristão. E você tem Jean Valjean falando a mesma coisa. Esses 4 personagens são o mesmo cara. Então, pera, os 4 são o mesmo qual? São reencarnações do mesmo espírito. Então o Jean Valjean, que é nosso amigo, que já veio aqui várias vezes. É o Kardec. E é o Vyasa Deva também. E é quem mais que você falou? E Enoque? Enoque. Que é o primeiro iniciador da Bíblia, é o primeiro que conviveu com Javé. O Elan sempre foi médium do Javé. Sim, realmente. E o Chico sempre foi médium de Jesus. Mas ele fala com pesar, né? Porque ele está vendo que quem tem razão é Jesus e não Javé. Mas isso é uma descoberta recente do espírito dele. Que ele só descobriu nessa encarnação. Antes, ele sempre esteve a serviço do Javé. Era o médium dele. Mas
de Jesus para cá ele começou a mudar, ele está migrando para o lado de Jesus. E ele que foi um dos anunciadores da volta de Jesus. Depois ele descobriu que o Javé não cobrou dele. Peraí, isso é meu, como é que você vai falar do outro? Uhum. E impediu ele de continuar nesse campo. Mas ele já estava voltando de novo. Então Javé é um cara danado. Eu tive que, junto com o Elan, tive que ver esse cara. Eu sei quem ele é, já tive contato com ele. Com Javé? Com Javé. Como foi isso? É um monstro. É um baita de um monstro.